Todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Doutor Samuel Costa, número 23 a 25, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 16ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa
da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Lucas de Oliveira Cordeiro, Marco Antônio Santos da Conceição e Flora Maria Salles França Pinto. O vereador Lulu justificou a ausência. O vereador Marquinho leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da 15ª sessão ordinária, veto total à emenda modificativa e supressiva número 001 de 2021 ao projeto de lei número 020 de 2021. Matéria votada no expediente: requerimentos 085, 087, 088, 091 a 094 de 2021. Indicações 471, 481, 483, 496 a 515, 520 e 521 e moções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Tunico Gama, vereador Marquinho, vereador Rodrigo Penha, vereador Lucas Cordeiro e vereadora professora Flora. Matéria votada na ordem do dia: projetos de lei 027, 009, 029, 034, 037 de 2021 e 041. Vereadores que discursaram no expediente final: vereador Marquinho e vereador Rodrigo Penha. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 31 de maio de 2021. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir a ata está aprovada. Projeto de lei número 042 de 2021 altera a lei municipal número 371 de 1967 de feriados municipais. Vereador autor Rodrigo Penha. Projeto de lei número 042 de 2021, origem Poder Legislativo, autor vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha. Está sendo encaminhado à Comissão de Justiça. Projeto de lei número 043 de 2021 dispõe sobre a criação do Observatório da Educação. Origem Poder Legislativo, vereadora autora, professora Flora. Projeto de lei número 043 de 2021 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Educação. Ofício número 021 de 2021, justificativa de ausência na sessão ordinária. Ao cumprimentá-lo cordialmente, tem este a finalidade de justificar a ausência do vereador Paulo Sérgio dos Santos na sessão ordinária que acontecerá no dia 7 de junho do corrente ano, devido a um compromisso inadiável. Justificativa do vereador Paulo Sérgio. Requerimento número 095 de 2021, requeiro à mesa que seja oficiada a empresa de transporte público Colitur sobre a possibilidade de retorno dos devidos horários e linhas de ônibus. Paraty, Volta Redonda, horário 6 horas, Volta Redonda, Paraty, horário 17 horas, Barra do Piraí, Perequê, horário 6 horas e Perequê, Barra do Piraí, horário 18 horas. Requerimento do vereador Tunico Gama. Requerimento de número 095 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 096 de 2021, requeiro à mesa que seja oficiado o prefeito municipal de Paraty, Luciano Vidal, a respeito da possibilidade de concessão de anistia fiscal ainda no exercício de 2021. A grave crise econômica pela qual passa o país, agravada pela pandemia de Covid-19, que obrigou o fechamento temporário de empresas e a suspensão de prestação de serviços, desencadeou uma onda de desemprego e falência,
Com isso, foi necessária uma readequação econômica na vida das pessoas, as quais muitas acabaram por não cumprir com suas obrigações fiscais. Sendo assim, a concessão de anistia seria benéfica não apenas para a população, mas também ao poder público que receberia os tributos devidos, dando-lhes a devida destinação. Requerimento do vereador Marquinho. Requerimento de número 096 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 097 de 2021, requeiro que seja oficiado à Secretaria Municipal de Turismo, no ilustríssimo senhor Marcos Paulo Magalhães Coutinho, solicitando informações sobre se há em andamento algum projeto de incentivo ao uso de trilhas do município, a fim de fomentar sua ocupação e valorização. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento de número 097 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Vou dar uma paradinha para poder entregar uma moção de aplauso do pessoal que está aí. Rodrigo. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, população de Paraty. Eu queria convidar aqui o senhor Luiz Guilherme Azevedo Enes e seu pai, Gero, à frente. Nosso Luiz Paredão, Thalia, representando Deisiane e amiga. E aí, Gero. Bom, gente, no mandato na legislatura passada, tive a honra de agraciar o Gero e o Luan com uma moção de aplausos pela Escolinha Joga Junto, né? E eu quero agradecer os pares, né, por terem votado de forma unânime a moção de aplausos ao Luiz. É um menino que está representando Paraty hoje no esporte, um dos maiores clubes de futebol do Brasil, que é o Fluminense Futebol Clube. Sonho de muitas crianças, de várias gerações, e ele é um exemplo a ser seguido pela nossa juventude, um exemplo que nós, legisladores e também o executivo, devemos estar aí empenhados a oferecer oportunidade a mais crianças que possam ter essa oportunidade de realizar esse sonho de ser um atleta profissional ou de até mesmo ser um profissional da vida, seja em qualquer área, educação, na saúde, no direito. O que não faltam são locais para serem ocupados por boas pessoas. Então, Luiz, aceita essa moção de aplausos a você e extensivo à sua família, que seus pais continuem apoiando, que você continue tendo amigos como a Thalia, que está sempre apoiando também, incentivando você, tá bom? Que Deus abençoe e continue representando nossa cidade no esporte. Boa tarde, meu nome é Luiz. Eu sou goleiro, eu quero agradecer às pessoas que me apoiaram a ser goleiro e por essa homenagem que eles estão me dando. Valeu, Luiz. Agora eu queria convidar aqui a Cássio Eliezer, por favor. Hoje é o dia das emoções. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde. Bom, gente, eu queria dividir uma coisa com vocês. A gente tem, no mandato, agraciado alguns funcionários públicos, dentro do que a gente entende da importância deles para a sociedade paratiense. No mandato da legislatura passada, a gente visitou diversas escolas. E uma das escolas que mais tocou em mim foi lá no Pantanal, com Eliezer e a Cássia. Nós conversamos bem, quase uma hora.
E porque o normal da gente conversar é as pessoas reclamarem da situação. Ah, falta isso, falta aquilo, dificuldade para isso, dificuldade para aquilo. E naquele dia eu fui para lá aguardando reclamações. E saí de lá cheio de esperança, porque vi 2 profissionais dedicados que se dedicam ao trabalho e à educação paratiense e ao colégio, dentro de uma comunidade que precisa muito mesmo do envolvimento da educação. Então, essa moção de aplausos a vocês dois, ela também é extensiva a toda a educação municipal, a todos os professores, como a professora Flora, hoje vereadora aqui conosco, e eu deixo a vocês esse legado e esse agradecimento, como hoje legislador, né, pelo que vocês fazem pelas nossas crianças e por tudo que vocês fazem pela educação. E continuam se dedicando, né, estudando, se formando e cada vez aprendendo mais e ensinando mais. Então, eu fico muito feliz por isso. E quando eu vi lá 4 pais aguardando para falar com a direção do colégio, falei, gente, esses 2 fazem realmente a diferença. E eu fico muito feliz hoje, tardiamente, mas podendo entregar essa moção de aplauso a vocês, agradecer a todos os vereadores que de forma unânime foi aprovada as moções. Tá bom? Obrigado a vocês por que vocês fazem pela nossa cidade. Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigada ao Rodrigo Penha, ao Poder Legislativo do nosso município por esse reconhecimento. Agradeço a Deus, a minha família, que hoje está aqui representada pela minha mãe, pela minha sobrinha, Noeli, esposa do Eliezer, que é uma grande amiga, a educação, né, nos une. Dizer que o trabalho nas escolas é um trabalho árduo, mas vale lembrar que lá está o futuro da nossa cidade. Então, o olhar tem que ser cada vez mais carinhoso, mais atencioso, mais afetuoso, né? Porque hoje lá estão as nossas sementinhas e nós lutamos diariamente para que essas sementinhas prosperem e tragam um futuro brilhante para a nossa cidade. Agradeço muito a equipe da nossa escola, porque a direção, se não tiver uma equipe com a mesma mentalidade, com os mesmos objetivos, a direção também não consegue fazer muita coisa. Agradeço aquela comunidade do Pantanal e aos arredores que nos acolheram de uma maneira preciosa. Está aqui a Luana, representando a comunidade também, nos apoia desde 2015. Então, assim, eu, enquanto professora, só tenho a agradecer e a gente devemos continuar acreditando que a educação faz a diferença e que a educação é a transformação positiva para o nosso país. O meu muito obrigada. Senhor presidente Sanica, excelentíssimos vereadores, professora Flora, minha professora, Cássia, minha colega de trabalho, Noeli, diretora da Teófilo Ramec, demais presentes, convidados, familiares, boa tarde. É uma satisfação poder estar aqui, uma honra receber essa moção, representando todos os trabalhadores da educação de Paraty, que silenciosamente, todos os dias, cotidianamente, diariamente, fazem o seu trabalho em sala de aula. Essa moção representa que o trabalho deles está sendo notado, está sendo visto. Não só dos professores todos os dias, mas também dos gestores, né, Cássia? Os gestores que dão a alma, dão o sangue para ver sua escola funcionar, sua escola brilhar, seus alunos aprenderem, seus alunos brilharem os olhos para querer voltar, ir para a escola. Então, eu agradeço, sobretudo, ao vereador Rodrigo Penha, que nos fez uma visita lá na Teófilo Ramec, no Patrimônio, uma visita inesperada e muito proveitosa, foi uma visita para falar sobre educação. Se um vereador vai até a escola, significa que a Câmara toda foi. Então, parabenizo todos os vereadores na pessoa do vereador Rodrigo Penha. Vereador Rodrigo, muito obrigado. Eu gostaria de chamar a Giovana e a Karina, pode vir as duas aqui para adiantar, né, o processo. A Giovana e a Karina. Já que o Rodrigo começou pela educação, né, eu vou terminar pela saúde. Aqui, deixa eu ver. Essa aqui era a Giovana.
Deixa eu ser bem... Esse aqui é da Karina. Gente, falar da Giovana e da Karina foi o que o Rodrigo falou. Quando você fala de educação, do Lezé, da Noeli, da outra professora, você enche, né, o município de esperança e valoriza aquelas pessoas que estão ali lutando por nossos filhos. E falar da Karina e da Giovana é a mesma coisa, você vê as pessoas lá lutando, né, no enfrentamento do Covid, no dia a dia, cuidando da nossa família. Então, eu não tenho nem palavra para poder expressar nesse momento. Sei que são especiais, todo o pessoal da saúde, né, não só a Giovana, mas a Karina, mas toda a equipe da saúde que vem trabalhando com afinco, com vontade, com garra, nesse período pandêmico, e a gente só tem a fazer reconhecer, dando moção de aplausos, porque a gente não pode dar aumento, a gente não pode fazer muita coisa. Quando a gente vê os professores sofrendo, às vezes falam, os professores deveriam ganhar mais, nós também achamos, mas a gente não consegue, não tem força para isso como legislador. Eu gostaria muito, a saúde é a mesma coisa, mas eu tenho certeza, né, que em breve a gente vai poder estar ajudando essas pessoas, esses profissionais, que muito têm ajudado nossas famílias. Então, Giovana, muito obrigado por tudo que você vem fazendo na saúde. Karina, da mesma forma, que vocês continuam lutando, batalhando, fazendo com todo amor o que for preciso ali na saúde para nossos munícipes. Na verdade, não somos nós que precisamos, é toda a nossa família, toda a população de Paraty. E isso vocês vêm fazendo, né, com muita dedicação. Então, muito obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos presentes. Eu não tenho como agradecer, né? Essa moção de aplauso para a gente é muito importante. O reconhecimento é muito importante para nós profissionais de saúde. Como a Sanica falou, né, principalmente agora, numa fase tão difícil que a gente já está enfrentando uma pandemia que ninguém esperava, 1 ano e meio, né? Então, o reconhecimento é muito importante para a gente. Muito obrigada, né? Eu sou enfermeira e continuarmos, né, que Deus dê forças para a gente continuar e poder estar fazendo o que a gente gosta, né, que é cuidar do próximo e estar aqui na saúde, melhorando, tentando e buscando sempre melhorar e aprimorar mais ainda a saúde de Paraty. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente ao Sanica por essa homenagem prestada nesse momento tão difícil que estamos passando, né, é muito satisfatório. Obrigada. Eu vou no Instagram. O mundo inteiro. Tudo de lado. Peço ao senhor, primeiro secretário, que faça a leitura da correspondência em matéria que será votada no expediente. Continua a partir das indicações aqui. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 546, solicita divisórias no salão de velório no necrotério municipal, no bairro do Pontal. Indicação número 547, solicita criação de equipe de manutenção e limpeza do centro histórico com 0800 para contato. Indicação número 548, solicita a construção de uma ciclovia do trevo da cidade até o bairro do Patrimônio e outra do trevo da cidade para o bairro do Corumbê. Indicação número 549, solicita manutenção na iluminação e calçamento da Avenida Otávio Gama, no bairro Caborê. Indicação número 550, solicita a ativação do Conselho Municipal Antidrogas, Lei 1626, no município de Paraty. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 528, solicita reforma do ponto de ônibus na entrada do bairro Cabral. Indicação número 529, solicita colocação de tampa no bueiro localizado na rua do Cravo, no bairro Pantanal. Indicação número 530, solicita poda de árvores na rua Joaquim Gama, no bairro Ponte Branca, na localidade conhecida como Canto Azul. Indicação número 535, solicita o término da colocação dos quebra-molas na estrada do Coriscão. Indicação número 536, solicita trocas de lâmpadas nos postes do Morro do Jacu, próximo à ponte. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade.
Indicações do vereador Sanica. Indicação número 531, solicita que seja providenciado flutuante no saco do Fundão na comunidade de São Gonçalo. Indicação número 532, solicita troca de lâmpadas na rua Joel Mariano, no bairro Portão de Ferro 3. Indicação número 533, solicita manutenção da rua próxima ao bar do Almeirindo, no bairro São Gonçalo, reiterando indicação 084 de 2021. Indicação número 534, solicita manutenção do posto de saúde na comunidade de São Gonçalo, reiterando a indicação 130. Indicação número 552, essa é grande, hein? Solicita que seja enviado a esta Casa Legislativa projeto de lei que institui programa de recuperação fiscal dos tributos do município, bem como anistia, parcelamento, redução e concessão de descontos de até 100% em juros de multas lançados e cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2020, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, parcelados em até 24 meses ou não, administrativa ou judicialmente, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento do imposto declarado ou lançado, bem como os créditos tributários de ISS. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Sanica está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 542, solicita reformas dos piers de madeira que estão localizados ao longo do rio Mateus Nunes, que ligam os bairros Portão de Ferro e Ilha das Cobras. Indicação número 543, solicita troca dos adesivos do letreiro do nome da cidade de Paraty e a limpeza das letras que estão localizadas na rotatória do trevo na entrada da cidade. Indicação número 544, solicita instalação de contenção de ferro para evitar passagem de moto na passarela que liga o Cais Pesqueiro ao Centro Histórico. Indicação 553, solicita construção de um ponto de ônibus na BR-101, entre o quilômetro 590 e 591, próximo ao Bar do Sapo, no bairro Independência. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 500, solicita construção de ponto de ônibus nos dois sentidos no bairro Saco Grande, próximo ao Hotel Santa Clara, quilômetro 566. Indicação número 525, solicita substituição das manilhas na travessia da rua Senhor Fabiano, na várzea do Machado, próximo ao ponto de ônibus. Indicação número 526, solicita continuação do fechamento do valão na comunidade da Barra Grande. Indicação número 527, solicita manutenção de iluminação pública na comunidade da Barra Grande e Colônia. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 555, solicita uma ciclofaixa na rua Guapuruvu, no bairro Caborê, até o bairro Jabaquara. Indicação número 556, solicita aplicação de flúor nos alunos das escolas municipais. Indicação número 557, solicita criação de laboratório de ciências nas escolas públicas de segundo segmento. Indicação 558, solicita caçamba de lixo no bairro Corisquinho, ao lado do ponto de ônibus, em frente ao recanto do Bebeto. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora Flora está em votação. Não havendo quem quer discutir, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro.
solicita reforma do prédio da Associação de Moradores do bairro Parque da Mangueira. Indicação número 523, solicita reforma da Escola Municipal da Comunidade do Pouso da Cajaíba. Indicação número 524, solicita a criação de programa de castração de cães e gatos nas comunidades costeiras. Indicação número 551, solicita mutirão de limpeza geral na comunidade do Pouso da Cajaíba. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação número 516, solicita lixeira fixa na entrada da localidade da Várzea do Corumbê. Indicação número 517, solicita a elaboração de um projeto que viabilize a construção de vestiários com banheiros padronizados nos campos de futebol da zona rural do município. Indicação número 518, solicita a construção de um trevo na entrada do bairro do Pantanal. Indicação número 519, solicita que seja feito um projeto para a Feirinha de Paraty, situada no bairro da Patitiba, com box e banheiro. Indicações do vereador Lulu. Indicações do vereador Lulu está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio as palavras aos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Vou iniciar o expediente. Saúdo aqui nosso amigo Alex Nilmer, representante executivo, ex-vereador José Pital. Hoje, senhor presidente, foi lido o projeto de lei de nossa autoria. Na verdade, a Lei 371 de 1967, ela versa sobre os feriados municipais, coloca lá como feriado o dia de Nossa Senhora dos Remédios, mas não o dia 8 de setembro. Dia 8 de setembro é o dia de Natividade de Nossa Senhora, que é onde a Igreja Católica comemora o nascimento de Maria. Então, isso tem causado grande confusão, porque os bancos, o correio, todos os anos entram em dificuldade, porque dia 8 acaba não sendo feriado, porque lá fala o dia de Nossa Senhora dos Remédios. Então, a gente está fazendo a emenda nessa lei, colocando na lei que o dia da padroeira é dia 8 de setembro, para que todas as instituições possam cumprir o feriado da padroeira de Paraty. Virou um feriado tradicional, né? Ele incorporou a tradição do município, nós comemoramos dia 8, mas não tem a data na lei. Aí nós colocamos essa emenda para solucionar essa questão. Nós pedimos as divisórias no necrotério municipal, porque por diversas vezes, quando tem mais de um corpo sendo velado, e quando também são religiões diferentes, causam grandes problemas ali. Então, a gente está solicitando que seja dividido ali, porque já tem até a marca nas paredes, então a gente pedindo que se coloque divisórias para evitar esse problema. Já tivemos algumas questões ali envolvendo essas questões com religião. Solicitando uma equipe de manutenção e limpeza do centro histórico, é uma indicação nossa antiga, a gente está reiterando. Solicitando também a construção de uma ciclovia no trevo da cidade de Paraty até o bairro Patrimônio e outro trevo da cidade até o bairro Corumbê. Principalmente aquele pedaço do trevo até o Pedrão da Boa Vista ali, na rodovia, à noite, o risco é muito grande. Agora, então, que não tem mais o pardal ali no Curisco, sabe, corre um sério risco de um carro entrar para a direita ali, uma moto dando certo e atropelar alguém. Várias pessoas usam ali para caminhar no acostamento. E muita gente que trabalha também nas marinas, acessam ali de bicicleta, está muito perigoso. Essa questão da entrada do Curisco é preocupante, não só da entrada do Curisco, uma curva lá da Barra Grande, ali no Corumbê, teve um acidente outro dia ali na várzea do Corumbê. A gente precisa, e tiraram os radares de alguns pontos que não deveria ter sido tirado. Ao mesmo ponto que a questão da ponte ali em frente à promoção social. Volto a falar, a gente sabe que não é obrigação do município,
mas ficou uma falha na cabeceira da ponte, toda vez que joga asfalto ali, o asfalto cede e vira um buraco. Os carros que conhecem vão para a contramão e pode ocasionar, uma hora para outra, um acidente grave ali. Não custa nada a prefeitura jogar um material ali. A gente sabe que vai afundar, mas tem que ir jogando, porque o risco está muito grande. E outra é o COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas, né? Pedindo ao prefeito que efetive esse Conselho Municipal Antidrogas. Na verdade, é um conselho mais que organiza, que orienta, que ajuda nas políticas públicas, né, de prevenção às drogas, e poderia ajudar muito nessas questões todas que a gente tem enfrentado da violência no município. Relatar aqui que eu tenho falado, né, já no mandato passado todo praticamente, agora no início também, sobre a ponte do Pontal. O que eu tanto falei hoje aconteceu. Não sei, tomara a Deus que não tenha machucado ninguém, mas caiu uma das grades. Eu estou cansado de falar, aquilo podia acontecer a qualquer momento, caiu, tomara que não tenha machucado ninguém, mas a cidade estava cheia esse final de semana. Imagina um turista segurando, caindo. Não sei se foi carro que bateu, o que aconteceu ali. Mas a ponte do Pontal é uma das pontes, poxa, a ponte mais visitada de Paraty, onde mais passa gente em Paraty. Não é possível estar daquele jeito. Precisa de uma pintura, precisa de manutenção, tem que ter uma atenção, iluminação. Fizeram manutenção na rua ali, próximo à matriz, vereadores, e o entulho que sobrou da obra está ali na cabeceira da ponte há dias, há semanas. Não pode ser assim. Fica feio, é ruim, sabe? A cidade precisa ser melhor cuidada, a gente está cobrando essas coisas. São pequenas ações que fazem uma diferença danada. E eu estou muito preocupado com a questão da ponte, porque aquelas grades ali não têm segurança, são parafusadas na própria ponte. Então tem que dar uma olhada naquilo ali, está perigoso, tem crianças voltando a pular dali, sabe? Tem que estar atento. Eu sei que é muita coisa a prefeitura ver, mas precisa ter essa atenção. Sem falar nos motoboys que estão passando ali na contramão, a qualquer hora do dia. A hora que aconteceu o acidente, não tem vereador, ninguém vê isso, não há nada disso. Precisa resolver, gente. Não pode machucar do jeito que está. Está preocupante. Outra coisa, eu estive quarta-feira na prefeitura, vereadores, estive na controladoria, procurando saber a respeito do parecer que a procuradoria do município tem que dar a respeito da PAI. Até o momento não foi dado. Poxa, se aquelas mães, aquelas crianças estão dependendo disso, o prefeito já disse, olha, estou dependendo do parecer para resolver. Então, o parecer não sai. Já estava demorando quando a gente esteve lá. Agora continua sem dar o parecer. Por que a Procuradoria está demorando com esse parecer? Essas crianças estão em sofrimento, esses pais estão em sofrimento. A gente precisa cobrar da Procuradoria mais agilidade. É uma questão, eu entendo que deve ter diversas questões na Prefeitura, mas são 16 procuradores. Não é possível que um não possa dar um parecer sobre isso. Resolve de uma vez, ou paga a PAI ou encampa a PAI. O que não pode é as crianças ficarem do jeito que está. Está muito preocupante. Tá? E no mais, a relação ao feriado, a cidade encheu de novo, e novamente os mesmos problemas de sempre. Né, que o Lucas falou aqui, eu falei semana passada a respeito das mesas e cadeiras. Eu tenho fotos aqui no meu celular, da principal aqui. São poltronas, gente. São sofás que estão colocando na rua agora. Né, sem falar que eu ainda recebi a foto de um rapaz batendo prego no Paço da Paixão para pendurar artesanato. Então está muito difícil essas coisas. Sabe? Porque a gente está na rua, a gente sofre o tempo todo, as pessoas cobram da gente sim, e com razão, e a gente precisa cobrar de alguém, a gente tem que cobrar do executivo, não tem outro caminho, sabe? Está muito difícil, as pessoas não estão nem aí. Eu vi uns stories de uma menina hoje no Facebook, tinha umas 10 pessoas na quadra da praça, todas se abraçando sem máscara. A gente sabe que a gente não pode obrigar as pessoas a colocar máscara, mas a gente tem que cobrar. Cabe à Guarda Municipal ter um efetivo, não sei como, tem que estar aqui nessa hora. O show de pagode aqui na porta da Câmara está acontecendo de novo, aglomera, lota de gente, precisa fazer alguma coisa, sabe? Então está muito preocupante tudo isso. Eu tive ontem conversando com o Júnior a respeito das mesas e cadeiras, e o Lucas, que o Júnior tem uma ideia até diferente. Ele falou, Rodrigo, no código de postura, em vez de estar a 2 metros da fachada, deveria colocar a mesa somente na calçada, porque diminui a quantidade de mesas e as pessoas estão no meio da rua para andar. Falei, Júnior, é uma ideia. O que a gente não pode mais deixar, tem gente que está transferindo o restaurante para o meio da rua. Aí não dá, sabe? Uma coisa é você colocar uma fileira de mesas na porta do seu comércio. Outra coisa é você pegar todo o seu comércio e botar na rua. Porque daqui a pouco você tem que pagar o vará na rua. Daqui a pouco a gente está tendo que pagar pedágio para atravessar. Se acontece um incidente e tem que vir o caminhão do bombeiro, uma ambulância, como é que a gente faz? Como é que passa? Sabe? Está muito complicado.
é uma coisa que tem que resolver. Estão abusando, sabe? Estão abusando e depois, quem vai pagar o pato vai ser sempre a Câmara. A gente precisa se posicionar. Não dá mais para ficar desse jeito. Está tudo largado, sabe? Eu nunca entendi, eu não entendo porque os sábados e os domingos não tem guarda municipal aqui na entrada do centro histórico. São os dias que mais precisa ter. Pelo menos um guarda na entrada do centro histórico para orientar o turista, para não deixar parar carro, porque os carros param, fica aquela fila, um buzinaço, uma confusão. Então, a gente precisa, sabe, resolver essas questões. No mais, senhor presidente, são essas minhas palavras. Com a palavra, Tunico Gama. Marquinhos, do Mamaguá. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com a sua presença, quero aqui agradecer aos pares, votar favorável à nossa indicação, requerimento, e aproveitando que o vereador Rodrigo, falando das condições que se encontra no centro histórico, está vergonhoso, realmente está vergonhoso. A guarda municipal, ela precisa se posicionar também sobre o que está acontecendo no centro histórico. Inclusive, eu liguei, mandei uma mensagem para o secretário, Marcelo Russo, qual nem sequer respondeu, onde tinha um andarilho com a faca ameaçando, entendeu? As meninas da loja me ligaram lá, me pedindo, e o camarada nem sequer responde a gente, né? Então, acho que está esperando acontecer primeiro, para depois tomar atitude, né? Se fosse para pegar rede na praia de pescador, estava lá pegando. Se tivesse para pegar bicicleta, as pessoas no cais, que eu acho também um absurdo, né? O camarada levar a bicicleta para amarrar em poste, né? Amarrar nesses postes de luz do centro histórico, nas árvores, isso também é uma vergonha, né? Então precisa sim colocar bicicletários, também tem o bicicletário lá, passei lá para ver, e também falta o bom senso da população, né? Agora deveria sim dar uma assistência melhor no centro histórico, né? Qual tem ruas que estão ali também apagadas, né? E pessoas correndo risco. As moças que trabalham no centro histórico, né, estão sem segurança nenhuma. Você passa aqui, você não vê um guarda circulando na rua, né? Isso é vergonhoso. E a gente pede, né, tem uma casa lá no Pantanal, né, que a gente recebeu algumas denúncias, marcenaria trabalhando até 10, 11 horas da noite. E a gente pede para ir lá ver, e o camarada nem sequer olha a mensagem, nem sequer dá satisfação, né? Então, aproveitar que o nosso amigo Alex está aqui e pedir ao prefeito, né, que converse lá com ele, para ele vir tomar essas atitudes aí. Outra coisa que eu queria falar, hoje eu fui na rodoviária, né, pedi os pares para nos ajudar a se posicionar sobre a empresa Colitu, gente. Isso está uma vergonha. Essa semana, 4 ônibus quebrados, cadeira toda estourada, está uma vergonha. Eu hoje fui lá no ônibus, peguei o ônibus da Trindade e fui acompanhar, para ver a vergonha que está. Isso não é empresa digna de estar em Paraty, gente. Isso é uma vergonha, né? Então, peço aos pares, a gente está fazendo uma audiência pública com essa empresa, para a gente tomar uma solução. O que a gente não pode é achar que não dá para fazer nada e ficar de braço cruzado. Isso é que não dá para fazer, né? Nós precisamos, sim, fazer o nosso papel também, né? Se o prefeito não dá jeito, vamos para o Ministério Público. O que a gente não pode é deixar uma empresa dessa que cobra a passagem mais cara do Estado circular nessa situação. Sem contar o número de pessoas que estão faltando serviço porque o ônibus está passando cheio e está deixando para trás no ponto. Então, isso a gente também não pode estar tolerando dessa empresa, né? Eu quero saber onde está o secretário de transporte, que não vê essas coisas.
Paraty tem secretário de transporte? A gente tem que saber se tem secretário de transporte, porque está nítido, está na cara. Você chega na rodoviária, você vê a pouca vergonha que está. Entendeu? Eu não vou tolerar isso. Se tiver para a rede social, se tiver de mostrar, eu vou mostrar. Tá? Isso é vergonhoso para a nossa cidade. Né? Com tantos títulos de patrimônio histórico, de tudo, e deixar a cidade dessa situação. Tá bom? São essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Tonico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas, público presente. Falar sobre o requerimento que eu fiz à empresa de ônibus Colitur, que a possibilidade e o porquê do não retorno do ônibus que fazia Paraty Volta Redonda e Perequê Barra do Piraí, uma vez que a cidade flexibilizou e as coisas estão voltando ao normal, porque o não retorno dessa linha. Então, esse é o meu requerimento, fazendo aí a empresa para que ela se posicione e nos passe o porquê não dessa volta, que muitos paratienses usavam essa linha, principalmente Paraty Volta Redonda. Sobre as indicações, a gente está solicitando aqui uma construção no ponto de ônibus, lá no Saco Grande, próximo lá à família Rodrigues, ali já tem ali em torno de 12 casas, e quando tem que pegar o ônibus, dependendo do tempo, chuva ou sol ali, eles estão ali diariamente, então a gente fazendo essa visita, nos foi pedido esse bem ali para eles ali. E a substituição da manilha na travessia no Seu Fabiano, lá na Várzea do Machado. Ela está entupida, ela é aquela de 30 centímetros, então que a gente possa estar substituindo por uma de 60 ou 80 para dar vazão à água que desce lá na estrada deles. A gente também solicita ali a continuação do fechamento daquele valão da Barra Grande, que aqui a gente tem vereadores de mais mandato, e sabe a luta que vem tendo sido feita ali com a comunidade da Barra Grande. As manilhas estão no local, e é importante, eu tive conversando com o Fabrício, que a gente dê atenção à comunidade, porque chegou alguns relatos para a gente, e a gente está averiguando, e por que não fazer o fechamento, já que a manilha está ali no local? Segundo os moradores, é uma luta de mais de 25 anos. E a Barra Grande, pedindo aí ao secretário de obras a possibilidade de fazer um reparo na iluminação pública. Segundo eles, estavam sem material, mas está chegando material para se criar um cronograma para que possa estar atendendo aí os bairros e que possa também estar passando para essa casa, o cronograma, e já parabenizar o prefeito Vidal e o Fabrício pelo lançamento do Caminhos de Paraty, que vai ser aí a revitalização de algumas estradas principais da zona rural, e passando também para essa casa, todo o cronograma para a gente estar acompanhando, que com certeza que cada vereador anda por esse Paraty todo aí, e é cobrado. Então que a gente possa ter acesso a esse cronograma, para quando a gente for cobrado, está passando, vai chegar aqui tal mês e tal. Então aqui parabenizar já de início aí o secretário por esse lançamento. Em relação à APAI, eu gostaria aqui de falar novamente, aquele dia, após aquela reunião, inclusive, eu acho que estava eu, o Lucas e o Sanica, a pergunta para o advogado da APAI do Rio é se ele tinha feito a resposta ao município. Segundo ele, sim. Então, presidente, eu acho que essa casa tem que cobrar o mais rápido possível esse parecer do jurídico, para acabar esse disse-me-disse. Então, a gente tem que cobrar aí o procurador, que estava de férias, mas ele está de férias, tem outros procuradores que possam aí adiantar, porque quem está pagando são as crianças, são as famílias que necessitam dessa ajuda.
parabenizar aqui o Rodrigo por lembrar do Eliezer e da Cássia, que eu, quando fui secretário de esporte, tive várias oportunidades, inclusive com a Flora também, né, Flora? Fizemos grandes parcerias, e com a Cássia não foi diferente. Realmente, o que o Rodrigo falou, ela se dedica mesmo, ela não media esforços para botar as crianças para praticar esporte, participar dos eventos. Então, foi aqui uma moção bem lembrada. E quando a gente fala de mesa, cadeira, colitur, que fala em termos de fiscalização, né, hoje eu estou aqui, né, hoje estou vereador. Né, então, o que nós hoje que estamos aqui, estamos cobrando e sendo cobrados na rua, também depois não vem interferir no trabalho da fiscalização, né, de ficar questionando porque prendeu isso ou prendeu aquilo. Então, acho também, se nós estamos aqui cobrando, depois também não vão ficar pedindo para liberar. Eu falo isso porque eu trabalhei na fiscalização de rua, né? A gente somos cobrados e depois que a gente faz a nossa ação, tem as intervenções políticas. Então, que a gente também tenha cuidado nessa cobrança, porque depois a gente não ir lá pedir para o fiscal, né, aliviar. Então, assim, é uma situação muito complicada. A gente pode usar como exemplo o lance da bicicleta no turismo. Foi feita uma ação onde notificaram todo mundo e, assim, infelizmente, às vezes a população também não colabora. É feita a notificação, aí quando prende, aí todo mundo reclama. Então, assim, que a gente também tenha esse cuidado. Essas são as minhas palavras. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, demais vereadores, todos que estão aqui presentes. A gente começa as sessões com a Câmara cheia. Eu acho que dá para a gente deixar as moções de aplauso para o final, para a galera ficar aqui a sessão inteira ouvindo a ordem do dia aí. E mais pessoas saberem o que está acontecendo aqui na Câmara. Eu fiz algumas indicações, alguns requerimentos. Eu tenho tido cuidado aí de ir em várias comunidades do município. Muitas das vezes nem a trabalho, mas a gente acaba ficando com um olhar atento. Eu tenho certeza que todos os outros vereadores também são dessa forma. E a gente depois começa a querer observar tudo que está ao nosso redor aí. Recentemente eu estive na comunidade do Pouso da Cajaíba, no final de semana retrasado, e a partir dali, com a minha família e alguns amigos, a gente acabou tendo algumas ideias. Então a gente fez um requerimento que até complementa algumas indicações que a gente já fez referentes a trilhas, as trilhas da cidade. A gente está falando muito aqui recentemente sobre turismo e etc. E cada vez tem sido mais forte o turismo nas comunidades costeiras e rurais, daquela galera que vem para Paraty para pegar trilha, para ir para as cachoeiras, para as praias. E nessa ocasião, a semana passada, eu tive a oportunidade de ir do Pouso da Cajaíba até Martim de Sá, e ali encontrar algumas pessoas, muitas delas pessoas de fora, fazendo esse trajeto, e aí isso incentivou a gente a fazer um requerimento à Secretaria de Turismo, questionando se há algum plano, alguma estratégia, algum programa sendo pensado para a fomentação do turismo nessas comunidades, não só para levar a gente para lá, mas também para a gente pensar na preservação dessas comunidades, de ter um turismo consciente, sustentável. Então a gente fez aí esse requerimento, perguntando à Secretaria de Turismo, até incentivando a Secretaria de Turismo, para que se pense aí nessas comunidades, a forma que tem sido, até um plano de manutenção dessas trilhas, porque às vezes algumas trilhas ficam abandonadas, e a gente sabe que isso tem sido muito forte, não só com turista, mas tem muito morador de Paraty, frequentador aí, praticando esse turismo. A gente também fez uma indicação pedindo uma reforma da escola municipal que se encontra no Pouso da Cajaíba e também uma operação de limpeza, um mutirão da Secretaria de Obras ou de demais secretarias, que seja, eu acho que até algo que eu conversei com o Fabrício recentemente, tem havido um cronograma que tem passado pelos bairros e vem fazendo
limpeza, manutenção das estradas, etc., que seria legal, a partir de um dado momento, a gente pensar em ações nas comunidades costeiras também. Me assustou um pouco ali no pouso da Cajaíba, o acúmulo de entulho, de lixo em algumas áreas lá, que a gente sabe que a população é responsável, muitas das vezes, mas que seria importante o Estado estar presente, cuidando e fazendo a manutenção. Uma outra coisa que acabou nos motivando também, e aí é algo que eu tenho me cobrado bastante, é acompanhar mais de perto dentro da Secretaria de Saúde, é a questão da castração. Fiz um requerimento um tempo desse perguntando sobre o castramóvel, ainda não obtive resposta, mas encontrei a Carla na rua na semana passada, ela disse que só alguns detalhes para que o castramóvel volte aí para a rua para fazer esse trabalho. Também seria muito importante um programa, um projeto que fizesse esse trabalho de castração nas comunidades costeiras, porque isso tem afetado muito as comunidades. É muito comum a gente ir numa praia, no Sono, no Ponta Negra, Pouso, e a gente vê um número elevado de cães e gatos na praia, maltratados, etc. Então seria muito interessante. Marcelo Russo vai lá, vai levar os cachorros. E aí eu peço essa atenção do Poder Executivo para a gente pensar nesse projeto e me coloco à disposição também para acompanhar. A partir daí, já que a gente falou sobre turismo, a gente vem falando sobre fiscalização, etc., muito importante essa fala do amigo Tunico aqui, da questão da fiscalização e da importância que a gente deve dar, que se a gente cobra fiscalização, a gente não pode cobrar depois que alivie para um ou para outro, tem que ser uma fiscalização verdadeira, e é muito importante que a gente pense também numa fiscalização que seja real, verdadeira para todos. A gente não pode, eu sou muito a favor, assim como o vereador Marquinho falou agora, que, por exemplo, não tenhamos bicicletas no cais. A gente não tenha aglomeração de objetos, o cais precisa ser um local cuidado, limpo, bonito, até para que a gente incentive o turismo na nossa cidade. A gente precisa ter uma cidade cuidada. Só que a forma com que a gente faz isso, às vezes, é muito importante. Então, a gente tem que tomar um cuidado na forma de ser feita. E também, já que a gente está falando que seja feita a fiscalização, assim como faz com as bicicletas do cais, é importante que faça com os restaurantes do centro histórico. Então, se é para pegar para o trabalhador, tem que pegar para o patrão também, quando o patrão estiver fazendo alguma coisa errada. Essa fala é mais no incentivo realmente que seja feita uma fiscalização verdadeira e que sejam obedecidas as regras do município, não só para quem está no lado mais fraco da corda, mas que esteja, então, verdadeira para ambos os lados. Agradeço e parabenizo também o secretário Fabrício pelo lançamento na semana passada da obra aí das estradas vicinais, no que vamos reformar, cuidar de algumas estradas aí da zona rural, e também parabenizo pela bela reforma que foi feita no prédio da Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Pesca, que deu uma outra cara lá, né, presidente? Que a gente ficava assustado às vezes em olhar ali aquela estrutura, e da Secretaria de Obras, então ver aquela reforma ali tem sido muito interessante, ver que o espaço está cuidado e a partir daí a gente consegue até cobrar com mais gosto que seja feita obras nos outros lugares. Então, parabenizo o secretário Fabrício, toda a equipe, todo o grupo, os funcionários, servidores públicos, e dizer que a gente vai continuar aí acompanhando as ações, os trabalhos que são feitos em todas as comunidades. Também reforço a fala do Rodrigo e do Tunico, no sentido desse parecer da Procuradoria para a PAI. Enviei mensagem para o Marcelo também mais cedo, mas como foi dito que está de férias, ele ainda não me respondeu, mas é muito importante que essa casa realmente esteja cobrando, porque nós estamos acompanhando isso há algum tempo, e como algumas coisas nos foram ditas, é importante que a gente continue dando prosseguimento ao que foi acordado e ao que foi combinado. Então, nós como casa estaremos acompanhando isso. Essas são as minhas palavras, agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora professora Flora.
Boa tarde a todos. Falei ali para o Sani que eu estava meio sem inspiração hoje. Teve feriado, fui para São Paulo visitar minha mãe, meus familiares, aí fiquei em outro giro. Amanhã é aniversário do neto, então é isso. Mas eu tenho a falar que eu gostaria que vocês olhassem com bastante carinho a lei do observatório, da educação. Nós já tivemos aqui o Instituto Igarapé, mas era de caráter mais privado, e a gente acha importante nós acompanharmos os índices de evasão escolar, os índices de distorção em idade série, de repetência e de alunos faltosos, porque são indicadores de coisas que acontecem nas famílias e, por conseguinte, nas comunidades. Então, a gente pede para um olhar carinhoso aí nesse projeto de lei, que eu tenho certeza que vai dar munição para a gente fazer política pública importante na educação. Muito bem. Como moradora do Caborê, vou bastante ao Jabaquara, né, pela estradinha de terra, e agora a estrada que a gente sempre usou, agora faz parte de um loteamento, abriram outra estrada. Então, já vamos pedir para que ela, mesmo antes de ser asfaltada, agora já tenha uma ciclovia, porque é ótimo incentivar as pessoas a andarem de bicicleta e dar conforto para esse importante transporte, né, que pode ser dinamizado. Essa rua aí é a Rua Nova, então, ela ainda não tem nome, a gente também ainda vai incidir sobre essa questão. A questão do flúor nas escolas, toda vez que a gente foi gestor ou participou, né, de campanha de flúor na escola, a gente percebe que tem um desdobramento, não só do flúor em si, mas principalmente de reverberar a questão da higiene, a questão de como escovar os dentes, e que isso é uma ação bastante importante, que eu acho que a gente tem aí um grupo de dentistas que trabalham lá no posto, que poderiam estar assumindo isso. O que falar, então, dos laboratórios de ciência nas escolas públicas? Eu tive um depoimento, quando eu falei que eu ia fazer essa indicação, de uma menina que trabalha agora na Secretaria de Meio Ambiente, que é a Pamela, e ela falou: Flora, você sabe que eu fui estudar engenharia ambiental, porque você, quando foi diretora do SEMBRA, montou lá um laboratório, e a gente foi dissecar umas baratas, e a gente fez isso, fez aquilo, e aquele laboratório foi muito importante para mim, para eu perceber como eu gostava de um assunto assim. Então, eu falo por experiência própria, que um laboratório é tudo de bom na escola, não sai tão caro, e assim, a gente desperta muitos potenciais, a gente tem que abrir para a pesquisa científica. Uma hora que a gente vê que a ciência foi tudo nessa pandemia, é para ela que a gente tem que se abrir mais, e é na escola que a gente aprende ciências, né? Enfim, é uma ação que não é tão difícil. Eu, como gestora, consegui, com o dinheiro da própria escola, montar um laboratório com bicos de Bunsen, com um lugar de reserva, era bem legal. O professor Carlúcio foi o primeiro diretor do laboratório, boas lembranças. E aqui, pedido de uma comunidade que é o Corisquinho, onde eu tenho um sítio lá em cima, na Vargem da Marina, e não tem caçamba de lixo, realmente. Toda vez que a gente vai, a gente vê que lá em cima as pessoas não têm onde botar, e onde faz a curva lá do ônibus, a gente acredita que ali seja um bom local para se fazer a coleta do lixo. Todo mundo parabenizou aqui a Prefeitura pelo Caminhos de Paraty, limpeza, sinalização das 32 estradas vicinais. Nossa, o nosso município é incrível e merece isso. Mas eu vou parabenizar mais uma vez também a Secretaria Municipal de Educação pelo processo seletivo primoroso que foi feito recentemente, cujo resultado deve sair hoje, sobre os professores. Perguntas de qualidade excelente foram aplicadas, a pontuação sobre a questão do currículo, as entrevistas, e foi muito bem organizado. Todo mundo que fez parabenizou e veio falar comigo que era melhor do que muita firma, que a gente gasta um dinheirão aí
para contratar e vir fazer um concurso. Então, quero deixar aqui muito importante. O requerimento das trilhas, Lucas, tenho a dizer que a Secretaria de Cultura tem também um projeto sobre trilhas, que foi até uma minha comadre, Adriana Matoso, que é uma pessoa muito interessada no meio ambiente em Paraty. Ela fez um projeto muito interessante sobre o mapeamento dessas trilhas. Então, eu acho que, além da Secretaria de Turismo, a gente tem que envolver meio ambiente e cultura, porque tem tudo a ver, né? Incentivar isso. Muito bem. E eu vou também parabenizar aqui a Cássia e o Eliezer pela moção de aplauso. Claro que todo muito professor aí também merece, mas em especial a Cássia, que foi excelente aluna da Ilha do Araújo. E quando eu assumi a gestão da pequenina, fui lá ter uma aula com ela sobre o Mais Educação. E ela me ensinou muito. E o Eliezer sempre fala que gostava muito das minhas aulas de OSPB, porque eu usava um livro do Frei Beto, que era um livro incrível de OSPB. Então, a gente também tem boas lembranças aí com esse pessoal. Muito bem. E as divisórias do velório municipal, Rodrigo, acho uma ideia super boa. Tenho a sugerir que sejam divisórias móveis, porque às vezes a gente tem um velório só e que às vezes tem mais gente, por ser uma pessoa mais conhecida ou menos conhecida, então que essas divisórias sejam móveis. Muito bem. Essas são as minhas palavras e obrigada. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos, senhor presidente, aos demais pares, todos os funcionários que tão bem prestam serviço a essa casa e a todos os presentes. Bom, tem alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar. Paraty é uma cidade que vive do turismo. Recentemente, agora tivemos a dissolução do Contur. Estive conversando com o Paulino e me explicou que a dissolução do mesmo foi por não cumprimento do regimento interno deste, por faltas não justificadas dos demais membros, e isso acabou ocasionando nessa atitude. Gostaria de destacar aqui que o Contur, ele tem há anos já parado um crédito de R$1.300.000, que é voltado para ser utilizado dentro do turismo em nossa cidade. E os pares aqui hoje levantaram diversas demandas voltadas na área do turismo. Entendo, ainda vou debater mais sobre essa dissolução do Contur, para que eu possa, de fato, emitir uma opinião sobre o mesmo, mas entendo que nós não podemos, com tantas demandas e tantas necessidades, nos dar ao luxo de ter uma verba como essa estagnada no cofre público. As questões das mesas e cadeiras é sim um absurdo, como foi falado aqui, tem de haver uma padronização das mesmas, assim como também tem de haver uma padronização das lixeiras para os restaurantes do centro histórico, para que a gente não amanheça o centro histórico com lixos amontoados na rua. Então, são os desafios que nós temos pela frente. Mas, volto a destacar, não é uma questão de não haver a verba em si. Me parece uma questão de falta de diálogo, para que a gente amargure tanto tempo com a possibilidade de se realizar grandes feitos, com a possibilidade de se fazer manutenção em trilhas, com a possibilidade de se fazer melhorias dentro do centro histórico, na iluminação pública, até mesmo no saneamento do centro histórico, no saneamento no esgoto do centro histórico, e a gente está estagnado quanto a isso. Com relação à rodoviária, e também a guarda, na sessão passada eu fiz aqui um requerimento para a volta do patrulhamento 24 horas, o que já ocorria, e a gente tem recebido relatos de que este tem, ou não tem sido realizado em algumas datas, ou tem havido lacunas muito grandes no lapso ali em que a rodoviária fica desguarnecida. Então, reforço aqui, recentemente recebi vídeos de briga de moradores em situação de rua que ficam ali perambulando ao entorno da rodoviária,
e ali é o nosso cartão postal, a porta de chegada da nossa cidade para os que vêm pela malha rodoviária, nos transportes coletivos. Então é preciso sim, com uma rodoviária tão bonita, que foi tão destacada ao longo aí desse período, do recente período eleitoral que vivemos, não pode ficar entregue ao abandono. É preciso que tenhamos um olhar ali de mais carinho, mais cuidado. Ressaltando que a mesma ainda recebe ali uma secretaria de governo. Então, medidas têm de ser tomadas. E com relação ao cais, eu acho que esse é um dos grandes gargalos que a gente encontra hoje para o nosso turismo. Muitos utilizam e poucos entregam ali retorno em termos de infraestrutura para o município. São todas empresas privadas, aqui a gente não quer atacar o empreendedor, estes são partes fundamentais para que Paraty se mantenha em pé, fomentam o nosso turismo, as escunas, a nossa Bahia aí que é tão falada mundialmente, mas é preciso repensar o modelo de turismo praticado dentro do nosso cais. O modelo de catraca, experimentamos aí há poucos anos, e hoje a gente encontra um débito de 863 mil, em torno disso, dos comerciantes com a prefeitura, o que impossibilitou aquele modelo ali, que no mínimo ele trazia um pouco de igualdade para os pequenos barqueiros, que não teriam que disputar ali com tanta voracidade contra os tubarões que tem no nosso cais. E a gente sabe sim que não no momento de pandemia, mas em tempos normais a gente vê escunas ali trafegando com 200, 250 passageiros, enquanto o pequeno barqueiro fica ali se degladiando para conseguir um frete, 1 horinha, 2 de passeio. Tem aqui representantes da costeira, sabe bem do que eu estou falando. Então, é preciso e necessário que a prefeitura atue naquele sentido, mas não só no sentido de cobrar. Ela precisa também apresentar mecanismo para que os mesmos se adequem, tanto os grandes quanto os pequenos. E com relação aqui queria falar um pouquinho das indicações. O vereador Tunico trouxe aqui uma indicação sobre o valão da Apatitiba. Algumas sessões passadas eu havia apresentado essa indicação também, não só essa, como o valão do condado. E eu recebi uma promessa do executivo e do secretário de obras, que ao término da obra do Chapéu do Sol, o maquinário seria disponibilizado para a realização desse manilhamento. Então, reforçando aqui a cobrança, não sei o que houve, né? Talvez aí no lançamento do programa possa ter atrasado, mas espero que essa promessa seja cumprida, porque como foi bem dito e relembrado aqui, já são 20 anos de luta. E ao mesmo ponto o condado, espero que não chegue a esses mesmos 20 anos que a comunidade da Barra Grande já luta e já sofre para ter o fim daquilo ali, que é um absurdo, um patrimônio da humanidade, ainda conviver com valões a céu aberto. Tá? Com relação ao programa Rumos de Paraty, que foi lançado recentemente, parabéns, sim, tem que haver essa continuidade, mas eu gostaria de destacar aqui também algum posicionamento sobre o retorno do programa do concreto comunitário, que alguns vereadores aqui que permaneceram na gestão, né, uns, não posso até apanhar de falar isso agora, mas foi sim o maior programa nas estradas vicinais nos últimos 40 anos de Paraty. Não houve nada parecido quanto a isso. E durante a nossa caminhada aí, o que a gente via de pessoas felizes, recebendo a dignidade de sair de suas casas sem ter que pisar em lamaçais, sem ter que pisar, as mulheres principalmente, que quando aos domingos queriam ir numa igreja, não podiam usar uma sandália, Flora. A senhora é mulher, sabe muito bem como é isso. Tinham que sair de casa de bota, um constrangimento absurdo. Então esse foi, sim, o maior programa dos últimos 40 anos nas estradas vicinais de Paraty. E eu espero que agora, com o Rumos de Paraty, a gente tenha continuidade e a melhoria. Quem sabe a gente possa estar vivenciando aí um momento de pavimentação asfáltica para essas comunidades, o que eu acho que viria para fechar com chave de ouro. Eu entendo as dificuldades que os gestores do município encontram, tanto o executivo quanto
os seus secretários, mas eu gostaria de dizer uma coisa. A gente vai para 6 meses de governo. Então, as cobranças aqui, elas tendem a se tornar mais ácidas, porque da mesma forma que a gente sobe na tribuna para dar os parabéns, a gente vai ter de se valer dela para cobrar, porque esse é o nosso papel aqui. E a população nos cobra com voracidade nas ruas. Eles não querem saber se vai demorar 6 meses, 1 ano, o trabalho de engenharia. Eles querem ver a obra para ontem, né? E nesse ponto, os pares aqui, eu acredito que sofram bastante. Então, é preciso que haja, assim, uma maior celeridade nos atos, porque as cobranças elas estão se tornando, eu diria, quase que insustentáveis para nós. Com relação às minhas indicações, eu fiz aqui uma sobre o bueiro na Rua do Cravo, no bairro do Pantanal. É preciso que se faça um levantamento junto à Secretaria de Obras. Recentemente nós já tivemos um acidente com uma pedestre, uma senhora, e a minha preocupação aqui é grande com as crianças. A criança, a gente sabe que não tem medo, ela está na fase da vida de descobrir, e uma tampa de bueiro dessa pode estar ocasionando um grave acidente para uma família, um transtorno muito grande para o município. E a gente tem encontrado diversas tampas aí quebradas, muitas, não sei se foram furtadas, não posso dizer, não tenho certeza, mas as reclamações têm chegado constantemente. E com relação à Ponte do Jacu, quem transita ali à noite está bem perigoso. Eu volto a reforçar aqui, já foi feita aí recentemente uma manutenção nas lâmpadas ali, mas elas se encontram novamente queimadas. Ali ao pé da Ponte do Jacu, já fiz uma solicitação para que seja feita a manutenção ali no manilhamento de água que existe. Então, é preciso que, como eu disse, vou encerrar aqui, queria falar um pouquinho mais, mas retorno no expediente final para falar mais um pouquinho. É preciso que a gente acelere um pouco certas coisas, certas medidas, porque a população, os anseios são grandes e os nossos desafios aqui, quanto representante deles, são muito maiores também. Quando for para dar os parabéns, estaremos, mas esse momento é de cobrança. Agradeço a todos. Boa tarde. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu, vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 037 dispõe sobre a criação do programa Adote um Aluno Carente no âmbito esportivo, cultural e educacional no município de Paraty e dá outras providências. Origem Poder Legislativo, autor vereador Tunico Gama. Segunda votação. Projeto de lei número 037 está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 037, aprovado em segunda votação por unanimidade. Veto total ao projeto de lei número 004 de 2021, que institui o programa Internet gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino e dá outras providências. Veto total ao projeto de lei número 004. Está em discussão única. Com a palavra o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos mais uma vez. Bom, a respeito do projeto de autoria de nosso gabinete, recebeu o veto do Executivo, projeto de lei 004 de 2021. Eu venho aqui pedir aos pares, iniciando a minha fala, a derrubada do presente veto.
dadas mais respeitosas vênias ao senhor procurador do município, doutor Marcelo, tendo a discordar do parecer exarado pelo mesmo. Haja vista que esse se baseou numa ADCT, a ADCT de número 113. As ADCTs, elas são atos de disposições constitucionais transitórias, e a mesma, usada para embasar o veto do procurador, ela tem aplicação direta à União, não se aplicando aos municípios. Fica muito claro na leitura do artigo 106, e eu estarei fazendo a leitura para os senhores, peço que observem. Fica instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, nos termos do artigo 107, a 114 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Da leitura do mesmo, se extrai que não está se obrigando ou se aplicando a município, e sim a União, tratando de seguridade social. O nosso entendimento é que basear um veto em cima dessa DCT não cabe. Ademais, a gente não está aqui, nós não estamos aqui obrigando que o Executivo cometa nenhuma ilegalidade. Nós temos diversos mecanismos de fiscalização de ordem financeira para que esse possa pautar esse projeto. Nós temos aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos o Plano Plurianual e nós temos a Lei Orçamentária Anual. A estrutura do legislativo dessa casa não nos permite, e seria uma tarefa herculeana que todos os pares aqui tenham que realizar estudos de impacto financeiro para poder basear os seus projetos de lei. Se tornaria quase impossível aos pares estar apresentando projetos. Qual dos vereadores aqui pode gozar de um contador à disposição dentro do seu gabinete? A nossa estrutura é enxuta, e assim deve sê-lo para reduzir os gastos do legislativo, mantendo aí o melhor interesse público. Então, eu entendo que é quase uma imposição leonina por parte da Procuradoria e do Executivo, está aventando essa possibilidade de que nós estejamos disponibilizando para o Executivo estudo de impacto financeiro para basear nossa lei. Por último, eu gostaria de destacar que o parecer jurídico desta casa ele é favorável à derrubada do veto do Executivo. É o parecer 25 de 2021. Então, eu não estou aqui inovando no sentido de legislação, não estamos querendo nada fora da legalidade. O que nós queremos é a garantia constitucional de atender o melhor interesse público e de dar aos nossos alunos da rede de ensino pública a melhor qualidade de, no futuro, estar disputando as melhores vagas de emprego, as melhores vagas de universidade do nosso país. Queremos equiparar e queremos a nossa educação em pé de igualdade. Como bem destacou a Flora, nos projetos científicos, a internet hoje é realidade, gente. É impossível a gente se basear em uma educação dentro do ensino público, a qual o aluno se desloca até uma biblioteca. Isso não existe mais. O mundo é cada vez mais rápido, as informações elas são cada vez mais velozes. E as nossas crianças elas têm que ter a possibilidade de estar em pé de igualdade com todos, como eu disse. Por isso, eu peço aos demais uma análise aí de consciência para que possa votar favorável à derrubada deste veto. Obrigado a todos. O veto total ao projeto de lei número 004 continua em única discussão. Não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Eu vou pedir nominal, né, Regina? Lulu, derrubada ou mantém o veto? Tonico, derrubada ou mantém? Alan Ribeiro, pode derrubar. Marquinhos do Mamaguá. Rodrigo da Silva Penha. Flora. Alan Ribeiro. Lucas Cordeiro. E eu também vou manter o voto. Vou manter o veto. Oi?
Então, eu mantenho o veto. Projeto de lei número 030, de 2021, reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população de Paraty e declara essencialidade dos estabelecimentos de prestação de serviço de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito do município de Paraty e dá outras providências. Origem Poder Legislativo, autor vereador Sanica. Primeira votação. Projeto de lei número 030 de 2021 está em primeira discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 032 de 2021 estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos a oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço e da outras providências. Origem Poder Legislativo, autor vereador Lulu. Projeto de lei número 032, de autoria do vereador Lulu, está em primeira discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade em primeira votação. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra ao expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. E com a palavra o vereador Rodrigo. Com a palavra o vereador Marquinhos. Com a palavra o vereador Tunico. Com a palavra a vereadora Flora. Com a palavra o vereador Alain Ribeiro. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.